Brasil! 19 horas em Manaus. Muito boa noite para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, para quem está vendo a live ao vivo no TikTok, para quem está vendo no YouTube, para quem está ouvindo no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 6 de junho, Dia Nacional do Teste do Pezinho, coisa muito importante. Mãezinhas, pais, façam teste do pezinho nos seus bebês e vacinem eles também, tá? Esse negócio de ser anti-vax é estupidez. Hoje é Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, gosto desse nome também, é luta contra, não é Dia Nacional da Queimadura. Hoje é dia de São Marcelino Champagnat, padroeiro dos professores da educação. Olha, parabéns ao que se comemora, né? É bom ter um padroeiro da educação e dos professores. Hoje também é Dia Nacional da Doceira. Não gosto muito de doce, né? Mas reconheço que é uma paixão do Brasil. Então, parabéns a todas as doceiras do Brasil. E hoje é Dia Mundial do Telhado Verde, uma data que promove a conscientização sobre telhados verdes para a sustentabilidade ambiental. Importante, cara. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas fico feliz que exista. Aniversários famosos de hoje? Ninguém. Procurei um monte de fonte aqui. Ninguém interessante, ninguém conhecido nasceu no dia 6 de junho. Paciência. Mas, em compensação, em 1770, ou seja, há 255 anos, foi fundado o Teatro Municipal de Ouro Preto, a casa de ópera mais antiga da América Latina, que ainda está funcionando, e eu não sabia da existência dela, mas um dos sonhos que eu tenho é assistir um concerto, uma ópera, um recital, numa casa de ópera muito antiga, e eu não sabia que tinha uma no Brasil, então já está no meu roteiro. Vamos lá conhecer o Teatro Municipal de Ouro Preto. Em 1818, no dia 6 de junho também, foi inaugurado o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é a instituição científica mais antiga do Brasil até hoje e um dos maiores museus de história natural das Américas. Coisa importante, hein? Vale muito a pena. E a gente abre o programa então também falando sobre o que antes de entrar na pauta, vamos ver o que o mundo está falando nisso, né? Vamos dar o nosso primeiro giro de notícias. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do Perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Lula pede que Macron abra seu coração para acordo com o Mercosul. Durante a visita à França, o presidente Lula pediu a Macron que apoie o acordo Mercosul-União Europeia, destacando benefícios mútuos. Ele também interagiu com artistas e visitou exposição. Manchete da Carta Capital aqui. Cavaleiro Solitário. Artigo critica a solidão das figuras políticas radicais, mencionando Zambelli como exemplo de extremismo moderado em comparação a outros como Tarcísio. Extremismo moderado? Que diabo é isso, hein? Vou ler esse artigo aqui porque eu quero entender, fiquei curioso. Manchete do Brasil de Fato. Por unanimidade, o STF nega recurso e mantém condenação de Zambelli. STF rejeita recurso de Carla Zambelli, mantendo a condenação a 10 anos por invasão ao sistema do CNJ. Ela fugiu para a Itália, onde é cidadã e é foragida. Cara, a Zambelli escapou da cadeia por 1h30. A Polícia Federal Brasileira, através dos seus adidos, já estava no aeroporto de Roma esperando ela. A polícia de Roma também ia contribuir, só que para isso eles precisavam do mandado emitido pela Interpol. A Carla Zambelli chegou às 11 horas da manhã no aeroporto de Roma, em Fiumicino, e o mandado chegou 12h45. Escapou por 1h45, mas vai chegar a hora dela. Manchete do Brasil 247, é isso que eu estava falando agora. Carla Zambelli escapou de prisão em Roma por demora na inclusão na lista da Interpol. Zambelli evitou prisão em Roma devido a atraso na lista da Interpol. Desembarcou antes de ser registrada como foragida. Autoridades buscam seu paradeiro. Eu ainda acho que ela vai meter o pé para a Hungria. Na Hungria ela está segura. Na Itália ela ainda está ao alcance da lei, seja para ser extraditada, seja para cumprir a pena lá na Itália. Manchete do portal Opera Mundi aqui. Rússia ataca centros de defesa da Ucrânia em resposta a atos terroristas. Rússia realizou ataques a alvos militares da Ucrânia em resposta
ucranianos alegando resposta a atos terroristas. A ação intensifica conflito com relatos de danos significativos. E a manchete do ICL Notícias aqui, fechando nossa primeira parte do giro de notícias. Perda dos celulares de investigados no 8 de janeiro preocupam Gonê por risco de anular provas. PGR teme que perda de celulares de investigados no 8 de janeiro comprometa provas. Gonê alerta para risco de anulação de evidências cruciais no processo. Eu não sei ainda de que processo ele está falando, mas isso é absurdo e inadmissível. Quero crer que uma estupidez dessa de perder prova não vai acontecer na Procuradoria-Geral da República, né? Vamos ver, vamos aguardar. E vamos entrar agora na nossa pauta, a hora dos vamos ver, democracia versus Bolsonaro. Na segunda-feira vão começar os depoimentos dos envolvidos, dos réus, nesse primeiro bloco do golpe. Vão começar os depoimentos. Primeiro vai ser o Mauro Cid, porque foi quem fez colaboração premiada. Daí vão ser ouvidos em ordem alfabética o Braga Neto, o Anderson Torres, o major, o almirante lá da Marinha, enfim, a turma toda golpista. E, dentre eles, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ficar de frente agora, não é simplesmente com o ministro Alexandre de Moraes. Sim, fisicamente ele vai estar cara a cara com a primeira turma do STF, com a Procuradoria-Geral da República. Ele vai estar de frente com Paulo Gonê, Procurador-Geral da República. Ele vai estar de frente com Alexandre de Moraes, relator do processo contra ele, com Flávio Dino, com Luiz Fux, com a ministra Carmen Lúcia e com o ministro-presidente da turma, Cristiano Zanin. É a hora do vamos ver. Ali ele vai ser perguntado sobre tudo que está sendo denunciado, sobre tudo de que ele é acusado. Ele vai poder esclarecer os pontos da defesa dele, que ele alegou que está sendo prejudicado, tudo. É a hora do vamos ver, é de falar olho no olho. E agora a gente vai ver se o Bolsonaro é macho mesmo. Porque tem uns outros episódios dele em relação ao STF que mostram que ele é meio relutante, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2021, havia um plano para forçar a decretação de uma GLO pelo STF e, com isso, encaminhar um golpe de Estado, que era exatamente a mesma coisa que eles iam tentar fazer agora com o 8 de janeiro. Era criar uma situação de caos para forçar o poder, ou o STF ou o presidente Lula, a convocar uma GLO, e com isso os militares iam tomar medidas para assumir efetivamente o poder. Naquele ano, em 2021, o então presidente do STF entrou em contato com o ministro da Defesa, o Braga Neto, e falou o seguinte, que não ia solicitar a GLO, e falou que iria posicionar atiradores de elite na laje do STF, com ordem para atirar em quem tentasse invadir o STF. Haveria 3 bloqueios, estavam previstos. Invadiu o primeiro, rompeu o segundo bloqueio, que era o que eles fizeram no 8 de janeiro. Se rompesse o terceiro, a ordem era para abrir fogo. A Procuradoria-Geral da República, que na época era pelo Augusto Aras, o procurador-geral era o Augusto Aras, e agora a gente já sabe que ele é brother do Bolsonaro, né? O Mauro Cid entregou que ele vivia lá, quase toda semana, estava lá no palácio tomando a bênção do Bolsonaro. Nesse momento, a Procuradoria-Geral da República estava apoiando essas medidas. Menos mal, né? Dos males o menor. Teve um outro incidente antes disso também, em 2019, que mostrou que o Bolsonaro está longe de ser esse macho imbrochável que ele disse que é. Ele postou um vídeo onde mostrava um leão sendo atacado por hienas. E nesse vídeo ele insinuava que ele era o leão e o STF eram as hienas que estavam querendo matá-lo. No dia seguinte, ele teve que pedir desculpas ao STF porque foram para cima dele. Mais para frente, em 2021, o Bolsonaro fez aquele ato fatídico no 7 de setembro, na Avenida Paulista. Tinha muita gente ali. Hoje em dia a gente sabe que aquele monte de gente que estava lá, em grande parte, era pela estrutura financeira que o Bolsonaro colocava nos atos golpistas deles. Tanto que saiu do poder, acabou a multidão. Ponto. E lá naquele monte de gente, no meio, em cima do carro de som, no trio elétrico, com muita gente lá,
gritou: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. E ainda falou o seguinte, que não obedeceria mais qualquer decisão do Alexandre de Moraes. E para finalizar a cereja do bolo, tentou enquadrar o então presidente do STF, o ministro Luiz Fux, para que ele contivesse Alexandre de Moraes. Senão ia ter algo que ninguém queria, ameaçando claramente de um golpe. Que foi que aconteceu? O macho do Bolsonaro, o brabão, ele viu que tinha passado muito do limite, foi pedir socorro do Temer. E aí o que é que se fez? Teve que fazer uma cartinha pedindo desculpa para o Alexandre de Moraes. Aí na cartinha ele começa aqui, ó. Nunca tive nenhuma intenção de agredir qualquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional. Blá, 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 blá. Sei que boa parte das divergências decorre de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso, quero declarar que... Eu estou pulando trechos, tá? Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, arregou bonito, arregou muito. E isso me fez lembrar um outro episódio também, envolvendo não o Bolsonaro, efetivamente, desse foi a família do Bananinha lá, né? Em que ele dizia que o Bananinha dando uma palestra, isso em 2017, 18, sei lá, dizendo que para fechar o STF, bastaria, não precisava nem de um batalhão, bastaria mandar um cabo e um soldado com um jipe, que lá eles fechariam o STF. E aí, agora, no julgamento do recebimento da denúncia contra os golpistas, esse que vai colocar segunda-feira o Bolsonaro e mais a primeira leva de golpistas no banco dos réus, de frente, não com a turma do STF, mas com a democracia. No julgamento do recebimento da denúncia desse primeiro núcleo, o ministro Alexandre de Moraes foi cirúrgico lá. Ele lembrou desse episódio. Ele falou: disseram que bastaria um cabo e um soldado para fechar o STF. Pois bem, o STF continua aberto, funcionando, e o cabo e o soldado estão presos. E tem general preso, Braga Neto está preso ainda até hoje, vai ter mais um monte de general condenado, e já tem coronel também, vai ter um bando de milico preso. É o suficiente? Infelizmente não é, porque a gente ainda tem um problema grave nas Forças Armadas de interpretação e de concepção. A formação desses militares precisa ser revista. Mas já é alguma coisa. Foi a primeira vez na história do Brasil que um general foi preso. E está preso até hoje e vai ficar preso até acabar a sua pena. Porque com o andamento do processo, é improvável que o STF decida que ele possa responder em liberdade. Até porque o processo já está caminhando para a sua reta final. Todo mundo vai ser ouvido agora, depois vai sair a sentença e das sentenças o caminho vai ser a execução delas. Aí vocês vão ver uma virose que vai se abater nos quartéis, porque o que vai ter de general, coronel, capitão, almirante, tudo doente, tô doente, preciso ir para casa e tal, não vai estar no gibi. Como aconteceu com o Collor agora, que não é milico, mas é da mesma laia deles. Ou seja, Bolsonaro, chegou a hora. Você vai prestar contas. Eu quero ver agora o quanto Bolsonaro é macho de frente ali. Eu queria ver, cara, eu pagaria para ver. Eu quero ver ele chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha na cara dele. Quero ver ele dizendo lá na frente de Flávio Dino que ele medir seres humanos por arrobas. Como ele falou num evento na Hebraica, no Rio de Janeiro, referindo-se a quilombolas, dizendo que eles pesavam algumas arrobas. Quero ver ele ser macho desse jeito. Eu nunca me esqueço de uma imagem que a gente tem que estar registrada na história da presidenta Dilma Rousseff, quando ela era menina ainda, enfrentando o julgamento da ditadura militar, e fizeram uma foto do momento. Ela, menina, devia ter 22, 23 anos, já tendo suportado dias, talvez meses até de tortura, mas estava lá de cabeça erguida. E os militares golpistas que estavam julgando ela, todos lá de cabeça baixa, escondendo o rosto.
É essa a valentia dessa gente. É a valentia de Carla Zambelli, que mentiu. Vou me apresentar para cumprir a pena. Por favor, pessoas, me mandem dinheiro para eu poder pagar essa multa que eu não vou ter como pagar. Os otários, os idiotas que foram mandar dinheiro para ela, mandaram 285 mil reais. Ela pegou esse dinheiro, sacou e meteu o pé, fugiu, porque é covarde. Bolsonaro sabia do que ia acontecer no 8 de janeiro, mas no dia 30 de dezembro já meteu o pé para os Estados Unidos também, porque é covarde. Bananinha tá vendo a corda apertar no pescoço do pai dele, sabe que também tem culpa no cartório e que em algum momento essa corda iria chegar no pescoço dele, meteu o pé para os Estados Unidos também e tá com um discursinho de que não volta. Então, meus amigos, é a hora do vamos ver. De hombridade, dignidade, de coragem, essa galera não tem nada. Então, vamos deixar eles se lascando aí. Vamos ver, segunda-feira vai ter transmissão ao vivo, tá? Esse julgamento dos golpistas, ele é histórico. Ele tinha que estar sendo transmitido em alguma TV aberta em tempo real, tudo que podia ter sido exibido. Não foi feito. Agora vai ser. O depoimento dos réus, do Bolsonaro, do Braga Neto, do Anderson Torres, do Mauro Cid, vai ser transmitido ao vivo para o Brasil inteiro, para desnudar, para mostrarem que essa gente é covarde, para mostrarem que essa gente é mentirosa. Eu quero ver o Bolsonaro falar na frente do Alexandre de Moraes lá, que ele convocou os generais, que ele discutiu um estado de sítio, porque como Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 22 milhões de reais no PL, multa correta, hein? Ele não podia recorrer, senão a multa ia aumentar para 200 e ao final, e se recorresse, o PL podia até perder o registro. É mentira. Mentira total. Nunca houve o risco dessa multa ser majorada R$1 além do que ela foi arbitrada, porque para isso acontecer, a Procuradoria-Geral da República tinha que mover uma ação e fazer esse pedido, e ela não fez. Então, se eles fizessem essa ação, se eles tivessem recorrido daquilo, na pior das hipóteses, ia ter os outros todos os ministros iam julgar e iam falar, vamos confirmar a decisão porque o pedido é improcedente. Pronto. Agora, ele inventou essa história porque o gado idiota dele acredita nisso, né? Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho nos comentários da galera que tá falando aqui. Cadê? Lula 3, se Deus quiser, em 2026. Esses bananas têm inveja de Lulinha. Tem muita, meu irmão. Muita. Cadê? Eu quero mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Cadê? Emanuel Valente, Juraci Mendes, Pedro Alcântara, Giovanni, Alcides Ferreira, Noel Ramos, José Augusto da Silva, José Ribeiro Silva, Gringo, FM Oliveira, Normalidade, Alvine Rezende, DCX, Nelson Ninja Souza, Fabiano de Freitas. É muita gente, não dá pra falar de todo mundo, mas muito obrigado pra quem tá acompanhando aqui. Vamos ver, hein? Segunda-feira, não esqueça, eu vou tentar, eu não sei como vai estar minha agenda de trabalho. Até agora tá tranquila, não tenho nenhuma audiência pautada, mas se eu tiver com dia livre eu vou fazer um react, vou comentar em tempo real. Conceição Damasceno comentando aqui, Bolsonaro ladrão sim, 1000 vezes, é ladrão mesmo, Conceição. Então, se eu não tiver agenda eu vou comentar, mas se não assistirem aqui, procurem o ICL, procurem a TV Justiça, assistam, porque vai ser hilário ver como essa galera que é macho pra caramba, atrás de um fuzil, ficando mansinha que nem cachorrinho quando tá se defrontando com a justiça. 19 horas e 19 minutos agora em Manaus e 20 horas e 19 minutos em Manaus, né? Vamos pro segundo giro de notícias aqui pra gente saber o que o mundo tá falando também, o que foi o dia de hoje. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete da revista... Eita, ficou com eco? Com eco! Manchete da revista Fórum aqui. Eduardo Bolsonaro, reincidente, volta a intimidar Moraes após a ação de Trump. Eduardo Bolsonaro intensifica ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes após a ação de Trump contra ele nos Estados Unidos, via Trump Media, por suposta censura. Deputado em autoexílio, ou seja, fazendo migué lá, que não tem autoexílio pinóia nenhuma, busca apoio de aliados de Trump para sanções contra Moraes. Aguardem 72 horas por essas sanções, tá? Com essa briga agora contra o Musk é que o Trump não vai desviar o foco dele mesmo. Manchete do portal vermelho.org aqui também. Trump e Musk.
Aliança entre bilionários que vai do amor ao ódio em 11 meses. A relação entre Trump e Musk oscila entre apoio e tensão em 11 meses. Inicialmente aliados, divergências sobre políticas e interesses econômicos criam atritos, enquanto ambos influenciam a extrema-direita global. Manchete do The Intercept Brasil aqui: como o Google emplacou manchetes alarmistas sobre o julgamento do Marco Civil da internet sem sujar as mãos. Google financiou o estudo do RegLab, que gerou notícias alarmistas sobre o julgamento do Marco Civil no STF, que está acontecendo ainda, tá? Alertando para custos e ações judiciais sem revelar o seu envolvimento, influenciando a opinião pública. E manchete do jornal GGN aqui: Trump Media e Rumble processam Moraes e pedem indenização. Trump Media e Rumble acionam Moraes na Justiça dos Estados Unidos pedindo indenização por supostas violações à Constituição americana em nova ofensiva contra o ministro da STF, com apoio do Eduardo Bolsonaro. Galerinha, eles estão tentando. E agora, como a gente sempre... Esse quadro novo que eu adorei, fiquei muito feliz com a vinheta, adorei mesmo. E vamos ouvir, todo o programa agora a gente escancara uma pessoa nefasta. Uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, alguém que é uma das causas da manutenção de vários problemas no Brasil. Vamos já chamar a vinheta para a gente saber quem é a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta! Pera, cuidado aí! Olha a noite! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Quem é a pessoa nefasta de hoje? A pessoa nefasta de hoje se chama Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ler o currículo dele aqui pra gente saber quem é. Arthur César Pereira de Lira, nascido em 1969 em Maceió. É um político filiado ao Progressistas. Filho do político Benedito de Lira, iniciou sua trajetória em 93 como vereador em Maceió pelo extinto PFL. Foi deputado estadual por 3 mandatos, destacando-se como aliado de Eduardo Cunha e envolvido em denúncias de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Lira chegou à Câmara dos Deputados em 2011, assumindo a presidência em 2021, com apoio de Bolsonaro e do Centrão. Reeleito em 2023 com 464 votos, recorde histórico, articulou pautas como a reforma da Previdência e a PEC da transição, consolidando o poder. Defendeu o semipresidencialismo e liderou o Centrão negociando cargos e verbas, o que o tornou peça-chave na política nacional. Após deixar a presidência da Câmara em 2025, Lira enfrentou muitas denúncias de corrupção. Lira, que já tinha enfrentado muitas denúncias de corrupção na Lava Jato e principalmente na Operação Taturana. Além disso, ele respondeu também a acusações de violência doméstica e rachadinhas. Hoje, com influência reduzida, ele é extremamente criticado por seu fisiologismo e principalmente por péssimas relações. Essa Operação Taturana teve inclusive provas destruídas pela polícia por ordem do STF e infelizmente essa pessoa nefasta ainda faz parte da política nacional. E agora, como a gente fala de uma pessoa horrível, né? A gente tem que terminar o programa sempre falando de uma notícia boa, falando de alguém legal. Então, pra gente falar de uma notícia boa, vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Brasil avança em ações sustentáveis com novas leis e proteção ambiental. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo brasileiro anunciou medidas importantes para a preservação e combate às mudanças climáticas. Destaque para a sanção de uma lei contra queimadas ilegais e a criação de fundos para a recuperação de desastres climáticos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reforçou o compromisso do país com um futuro sustentável, unindo governo, sociedade e setor produtivo. Novas unidades de conservação, como o Refúgio do Soldadinho do Araripe e a ampliação da APA Costa dos Corais, fortalecem a proteção da biodiversidade.
Além disso, o Plano de Ordenamento Espacial Marinho promove o uso sustentável dos oceanos. Essas ações mostram o Brasil liderando na construção de um amanhã mais verde e próspero para todos. Mas que seja boa. Mandar um oi aqui para quem ainda está acompanhando o programa ao vivo aqui. Pedro Nascimento, Ana Pimentel, Maria José, Valdecir Francisco, Valdemir Moreira, Cosme Mendes, José Silveira, obrigado. E agora agradecer também, muito obrigado para quem me ouviu aqui ao vivo pelo www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no TikTok, no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, segunda-feira estamos de volta, sextou! Me traga uma notícia, mas que seja boa.